O Espírito Santo, ele tira o véu de cima das verdades de Deus, para que nós possamos contemplar diretamente e perceber, porque sem a ação do Espírito Santo está velado. O homem não entende, não compreende. Mas Deus nos revelou, tirou o véu, através do seu Espírito Santo. Queridos, abramos a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e nós vamos do verso 6 até o verso 12, continuando a nossa exposição dessa carta tão atual, tão relevante e rica para nós, para os nossos dias. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, do verso 6 até o verso 12. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar, como sempre fazemos, pedindo que nosso Deus nos ilumine, que Ele nos guie na compreensão da sua palavra. Ó Pai, como é bom cantar louvores ao Senhor e reconhecer e declarar que o Senhor é Deus, soberano Senhor do universo. E agora, Pai querido, nós pedimos que Teu Espírito Santo nos ilumine para a compreensão das Tuas preciosas palavras que estão aqui registradas através da instrumentalidade de Paulo. Pedimos que não somente Tu nos deis compreensão, mas que o significado delas seja aplicado ao nosso coração, de maneira que nós possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina. Consola os abatidos, anima os desencorajados, confirma os duvidosos, esclarece os que estão com dificuldades e enche-nos todos da alegria de aprender e de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Queridos, nós temos diante de nós mais um argumento que o apóstolo Paulo usa para enfrentar aquele problema das divisões que havia na igreja de Corinto em torno das pessoas que tinham sido parte importante no passado recente da igreja. Pedro, Apolo e ele, Paulo, e também um grupo de Cristo sobre o qual nós vamos falar mais adiante. Os seguintes argumentos já foram apresentados pelo apóstolo Paulo. Primeiro, ele disse que a sabedoria de Deus, revelada na cruz, era muito mais sábia do que a sabedoria humana, que considerava a mensagem da cruz como escândalo e loucura. E isso aqui era uma mensagem direta para os coríntios que apreciavam tanto a sabedoria daquela época, a filosofia, a retórica, a eloquência e todo o conhecimento humano daquela época. Segundo, isso aí está do verso 18 até o verso 25 do capítulo 1, foi o primeiro argumento, os irmãos lembram. Depois Paulo pediu que a igreja olhasse para a sua própria membresia e verificasse que entre eles havia poucos, quase nenhuns daqueles que eram da elite da época. Não tinha muitos nobres, não tinha muitos de pedigree, nasceram de família importante, não tinha muitos ricos, poderosos, políticos, ou sábios, ou entendidos. Na verdade, Deus tinha escolhido e chamado a sua igreja de entre o povo comum, já numa demonstração de que ele não estava impressionado com as conquistas humanas ou com o desenvolvimento humano no qual os coríntios tanto se gloriavam e por quem eles tinham tanto apreço a ponto de ficar fazendo comparação entre os seus pastores, quem é que prega melhor, quem é que tem mais retórica, quem é que é mais erudito, exatamente como eles faziam antes de se converter.
E eles tinham esse apreço pelos filósofos. Depois, na segunda-feira passada, nós vimos como Paulo lembra aos coríntios que tipo de pregação ele usou quando esteve lá anunciando o Evangelho de Deus. Capítulo 2, de 1 a 5. Ele diz que ele tomou a decisão de que ele pregaria somente a Cristo. E que ele faria isso não com sabedoria de palavras, que é um termo que ele usa aqui para se referir ao uso sábio de palavras para provocar um efeito, ou retórica, eloquência, frases de efeito, enfim, todo tipo de argumento ou de método que as pessoas poderiam imaginar para, de alguma maneira, tornar a mensagem mais atraente ou agradável. Paulo achava que fazer isso seria anular a cruz de Cristo, porque isso chamaria atenção para o pregador. As pessoas ficariam impressionadas com a eloquência dele, a sabedoria dele, e Paulo tinha condição de impressionar. Nós vimos que ele era uma das pessoas mais cultas do primeiro século. E a prova disso é que o que ele escreveu influenciou o mundo muito mais do que Aristóteles, Sêneca, Tácito, todos aqueles grandes nomes daquela época, né? A influência do apóstolo Paulo no mundo, através dos seus escritos aqui na Bíblia, é muito maior. Mas ele resolveu que ele não usaria nada disso. Ele pregaria Cristo e Cristo crucificado, e ele termina dizendo nessa seção, no verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. Alguém poderia pensar então que significava que o apóstolo Paulo não tinha o que ensinar. Mas agora, ele, numa virada surpreendente de argumento, ele diz que ele tem uma sabedoria para ensinar. Ele não quer ensinar a sabedoria desse mundo, mas ele tem uma sabedoria para ensinar, que é exatamente o assunto aí do verso 6 até o final do capítulo 2, verso 16. Como é muito longo, esse é o argumento mais longo de Paulo, a gente vai dividir em dois. Nós vamos ver a primeira parte hoje, segunda-feira, se Deus quiser, a segunda parte. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer que ele tem uma sabedoria, sim, para falar, mas que essa sabedoria só pode ser entendida pelos espirituais, que são aqueles que têm o Espírito Santo. E aqui é que Paulo se aproxima do verdadeiro problema. As divisões eram apenas a ponta do iceberg. O problema mais profundo da igreja de Corinto era um conceito errado do que era ser espiritual. A igreja de Corinto pensava que era uma igreja espiritual, ou seja, que era uma igreja cheia do Espírito, guiada pelo Espírito. Mas qual era a evidência que os coríntios tinham para achar que eles eram espirituais? Era o fato de que durante o culto, os cultos que eles tinham, pessoas estavam falando em línguas, pessoas estavam profetizando, e havia uma série de outras manifestações relacionadas à ação do Espírito Santo. E os coríntios identificavam a manifestação desses dons com espiritualidade ou maturidade, sem perceber que, ao mesmo tempo em que havia essas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, eles eram uma igreja dividida, era uma igreja com problema de imoralidade, era uma igreja com problema de disciplina, era uma igreja com espírito divisivo, era uma igreja onde havia um irmão processando o outro no tribunal, onde membros ainda frequentavam os templos pagãos e praticavam a prostituição. Era uma igreja onde o culto era uma verdadeira bagunça e confusão, a ponto de Paulo dizer que aquilo que eles estavam celebrando nem era a ceia do Senhor. Era melhor eles não fazerem aquilo que eles estavam fazendo. Era uma igreja onde tinha um grupo que negava a ressurreição de Cristo. Como é que uma igreja com tantos problemas podia achar que era espiritual? Porque eles tinham um conceito errado de espiritualidade. Eles associavam a espiritualidade com manifestações carismáticas, esquecendo que pode haver essas manifestações sem que haja verdadeira espiritualidade. Judas que o diga. Judas nem crente era. Entretanto, junto com os demais apóstolos, curou doentes, fez milagres, expeliu demônios, e não era de Deus. Aquelas palavras de Jesus, elas são muito pertinentes a essa altura, quando a gente tenta entender qual era o problema da igreja de Corinto. O Senhor Jesus disse que no dia do juízo, muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu profetizei. Qual é a resposta de Jesus? Nunca vos conheci.
Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, definitivamente, manifestações carismáticas não são uma prova de espiritualidade. Não são. E esse é o problema central da igreja de Corinto, que Paulo começa a tratar agora. E ele vai chegar, ele começa a preparar armadilha, ele começa a preparar forca da igreja de Corinto. E ele vai apertar um nó no capítulo 3. Só adiantando, capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, como vocês acham que são, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Mas para chegar a essa conclusão, ele vai desenvolver toda uma argumentação aqui no capítulo 2, para poder chegar lá e apertar um nó, né, na goela dos coríntios e dizer: vocês acham que vocês são espirituais, mas vocês não são. Vocês são, na verdade, carnais, apesar de toda essa manifestação aí. Agora, eu não quero que vocês me entendam mal. Eu não estou dizendo que as manifestações espirituais que Deus porventura queira dar hoje, elas devem ser rejeitadas simplesmente com base na experiência da igreja de Corinto. Não quer dizer isso, porque há pessoas que são de Deus, pessoas que são sérias, pessoas que estão comprometidas com Deus, e o Espírito de Deus pode agir no coração delas como Deus deseja. O que nós temos dificuldade é quando as pessoas identificam essas manifestações como sinais da plenitude do Espírito ou sinais de espiritualidade, a ponto de dizer que se não tiver isso, você não foi batizado com o Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo, você não é cheio do Espírito Santo. Então, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Que Deus é Senhor, que Ele faz o que Ele quiser. Quem vai dizer a Deus o que é que Ele vai fazer ou não? É claro, o que a gente sabe é que os dons relacionados com revelação, ou seja, a revelação da vontade de Deus, o que é que Ele vai fazer, como por exemplo o livro de Apocalipse, não tem mais ninguém hoje que vai fazer o que João fez na ilha de Patmos, receber a revelação da visão do futuro, da glória de Deus e registrar de maneira infalível no livro. Se tivesse profeta hoje como o apóstolo João, como Paulo e os profetas do Novo Testamento, por que os escritos deles não estão aqui na Bíblia? Se ainda eles têm. Mas isso não quer dizer que Deus não possa nos guiar no dia a dia, falar o nosso coração, abrir portas, pela providência, nos encaminhar à vontade dele. Ele pode fazer isso. O nosso ponto aqui, e é o ponto que está baseado no que o apóstolo Paulo está dizendo, é que Paulo nega o status de espiritual a uma igreja que está completamente cheia de problemas morais e doutrinários, ao mesmo tempo em que existem essas manifestações. Ele faz a separação entre as duas coisas. Isso deveria nos, então, levar a alguma sobriedade, alguma reflexão a respeito desse assunto, que é um dos assuntos mais importantes, eu acho, no meio evangélico hoje. E onde a gente rotula as pessoas que não tem o espírito, ou é frio, porque não tem essas manifestações, não é? Não tem essas manifestações, o que de fato seria o resultado de uma compreensão equivocada das Escrituras. O que o apóstolo Paulo vai fazer aqui, a partir do verso 6, o argumento dele vai ser mais ou menos o seguinte: a sabedoria de Deus é Cristo e Cristo crucificado. Mas somente aquela pessoa que tem o Espírito Santo pode compreender isso e os efeitos disso. E um dos efeitos de você compreender a cruz de Cristo é a humildade. É você ver, na cruz, Deus julga o orgulho humano. Cristo, representante do homem, pendurado numa cruz. É isso que Deus pensa do homem. É isso que Deus pensa do homem. A cruz é o julgamento de Deus sobre a arrogância humana. Então, não faz sentido na igreja você eleger pessoas ou fazer distinção de pessoas com base naquilo que os homens consideram coisas elevadas: sabedoria, prestígio, nobreza, riqueza, poder. Porque Deus já julgou tudo isso na cruz. Ele já julgou. Mas essa compreensão do que é que a cruz representa, especialmente do que é que ela representa para nós, e o que é que ela representa para a nossa maneira de olhar as coisas, somente quem tem o Espírito Santo pode compreender. E aí Paulo vai dizer: do jeito que vocês, coríntios, estão se comportando, vocês estão dando a impressão de que vocês não têm o Espírito Santo. Vocês são como homem natural.
que não entendem as coisas do Espírito de Deus, porque vocês ficam fazendo comparações, quem é o melhor, com base em todas essas virtudes e atributos aí, que são expressões da glória humana, que para Deus não vale absolutamente nada. Pegaram aí? Esse é o fio da meada. Então nós vamos nele, tá bom? Mas nós vamos só até o verso 12, porque é muito material para a gente cobrir numa noite só. Então vamos lá. Paulo diz aí, no verso 6, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Note, como eu disse, em primeiro lugar, o contraste, não é? No entanto. Então ele está fazendo contraste com o quê? Porque ele disse nos versos de 1 a 5 que ele não iria usar sabedoria. Isso não quer dizer que ele não tenha uma sabedoria para ensinar. Ele tem. No entanto, transmitimos sabedoria. Essa sabedoria aqui, eu já adiantei, é o plano de Deus concebido na eternidade de salvar os que são seus através da morte do seu Filho na cruz. A cruz de Cristo é a expressão maior da sabedoria de Deus, porque nenhum ser humano poderia conceber esse plano. Ninguém poderia conceber. É um plano divino, que expressa a sabedoria, o conhecimento e a perfeição de Deus. Então, essa é a sabedoria que Paulo tem para transmitir. Ela tem para transmitir. Eu queria que você notasse uma coisa que passa despercebida aqui. Até agora, no capítulo 2, de 1 a 5, Paulo está falando o tempo todo. Quando eu estive aí, eu tomei uma decisão, eu disse que eu ia fazer assim, eu estava tremendo, eu estava temendo, e foi em grande fraqueza que eu estive aí, eu. A partir do verso 6, ele começa a falar nós. Acabou o eu. Ele não está falando mais no singular. Ele está falando no plural. Ele e mais quem? Quem são estes, não é? No entanto, nós transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Quem são estes? Então, essa é uma dificuldade que pode parecer pequena, mas ela não é não. Tem livros escritos para descobrir quem são os nós aqui dessa seção que Paulo se refere. E a primeira impressão que a gente tem é que ele está falando dos crentes, em geral. Nós aqui somos Paulo e os demais crentes. Mas talvez a melhor interpretação é que Paulo está se referindo primeiramente aos apóstolos, entre os quais ele se inclui, que receberam a revelação original de Deus, de quem é Jesus Cristo, e nos transmitiram através dos seus escritos. E agora nós podemos também falar disso, uma vez que os receptores originais, eles compreenderam a Cristo. Aliás, foi por isso que os apóstolos foram escolhidos, para que eles andassem com Cristo, compreendessem a Cristo, fossem testemunhas da ressurreição de Cristo, receberam o mistério de Deus, registraram no Novo Testamento, para que você e eu pudéssemos agora falar para outras pessoas desse mistério. Porque de que outra maneira a gente conheceria esse mistério, a não ser que primeiro os apóstolos tivessem recebido, registrado aqui, estudando, pela graça de Deus, compreendendo, nós então podemos passar para outras pessoas. Então, eu proponho que à medida que a gente vá lendo, você tenha em mente que o nós aqui, em primeiro lugar, Paulo está se referindo a ele e aos demais apóstolos, os 12, que foram os receptores do Evangelho primeiramente. E que essa verdade revelada, escrita, ela agora é apropriada por nós e nós podemos então transmitir a todos os irmãos. Tá certo? Então, veja como faz muito mais sentido a gente ler o texto dessa maneira. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. A palavra maduro no grego é a palavra teleios, ou teleioi no plural, que significa perfeito. Mas essa palavra, Paulo não usa no sentido da perfeição ética, de uma pessoa sem defeito. Nos escritos de Paulo e de outros autores do Novo Testamento, essa palavra, ainda que ela significa perfeito, ela sempre tem um sentido de maduro, alguém que é experiente. Portanto, o sentido do que ele está dizendo aqui é que a sabedoria que ele tem para transmitir, ele transmite para aqueles que são experientes, para aqueles que são maduros. E aqui ele já começa a preparar o terreno para lá na frente chamar os coríntios de crianças em Cristo. Porque os coríntios não estavam entendendo a cruz. Se eles entendessem a cruz, eles não ficariam exaltando gente, né? Honrando e descabidamente os pregadores preferidos deles. Então, esses são os maduros aqui. Paulo já começa a fazer essa distinção. Segundo, ele diz que ele transmite ele explica que essa sabedoria, ela não é, ainda no verso 6, a sabedoria desse mundo, nem dos poderosos dessa época que são reduzidos
a nada, que estão sendo reduzidos a nada. Paulo aqui tem em mente aquelas pessoas que durante os poderosos, na época que Cristo esteve aqui entre nós. Mais adiante ele vai explicar isso mais claramente, não é? Os poderosos dessa época é uma referência aos líderes judeus, é uma referência aos filósofos da época e aos governantes romanos. Todos eles tiveram contato com Cristo e nenhum deles entendeu quem era Cristo. Viram os milagres, ouviram os ensinos, a eles foi anunciado o Evangelho, mas eles não conheceram nada, não entenderam nada, não perceberam nada. Paulo diz, a sabedoria que eu tenho para ensinar não é a sabedoria dos poderosos desse mundo, dessa época, que estão sendo reduzidos a nada. Uma referência de Paulo ao fato de que a sabedoria humana, ela pode parecer alguma coisa extraordinária, alguma coisa muito atrativa, mas ela caminha para um fim juntamente com esse mundo. O mundo está debaixo do juízo de Deus e ele tem um prazo de validade, não sabemos quando, mas ele tem um prazo de validade e Deus haverá de reduzir a nada, destruir esse mundo juntamente com sua sabedoria mundana que nunca levou a Deus e nunca levou ao conhecimento de Deus. Então, Paulo diz, o que eu tenho para ensinar não é esse tipo de sabedoria que vocês, coríntios, tanto apreciam, que vocês valorizam tanto. Não. Pelo contrário, verso 7, nós transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A partir daqui, nós temos 6 características dessa sabedoria aqui que Paulo vai mencionar, vai até o verso 9. Eu vou tentar aqui organizar para ficar mais fácil para a gente dizer. Então, depois de dizer no verso 6 que a sabedoria não é desse mundo, ele diz no verso 7, pelo contrário, nós transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. Aqui, a palavra mistério, ela deve ser tomada como qualificando não o verbo transmitir, mas a sabedoria de Deus. O que ele quer dizer é, pelo contrário, nós transmitimos o mistério da sabedoria de Deus. Você pode ver que as versões mais modernas, elas já trazem isso. A NVT, NVI, a nova tradução na linguagem de hoje, já pegam a expressão em mistério e associam a sabedoria, em vez de a transmitir em mistério. O que seria ensinar em mistério, compartilhar em mistério? E aí vem todo tipo de interpretação, né? Mas o correto é dizer que Paulo transmite a misteriosa sabedoria de Deus. Isso fica evidente porque a próxima coisa que ele vai dizer é que essa sabedoria estava oculta. É misteriosa porque ela estava oculta. Ela estava no Antigo Testamento. Claro, Cristo está lá no Antigo Testamento. Mas os judeus não viram. Os judeus não viam, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os principais líderes do judaísmo, eles não perceberam, não viram nada. E nem os filósofos daquela época. Eles não entendiam a necessidade de uma cruz ou de um sacrifício, de alguém pagar a pena do outro diante de Deus. Aquilo nunca fez sentido para eles. Então, mas estava lá, estava oculta. Porque Cristo ainda não havia se manifestado. Não quer dizer que não estava no Antigo Testamento. Estava em símbolos, estava em tipos, estava em figura. O suficiente para que o judeu piedoso do Antigo Testamento, ele entendesse que a salvação era mediante a graça de Deus, que era ali exemplificada no sacrifício de animais. Então, era suficiente para que Abraão fosse salvo pela fé, para que Moisés fosse salvo pela fé, para que Daniel, para que Samuel, para que todos os profetas, Davi, todos eles foram salvos exatamente pela sabedoria de Deus que estava oculta no Antigo Testamento. Eles tiveram esse discernimento, tanto é que eles falaram, né? Tanto é que eles anunciaram e pré-anunciaram o que iria acontecer com Cristo Jesus. Então, esse mistério da sabedoria de Deus estava oculta no Antigo Testamento, só que é mais antiga do que o Antigo Testamento. Paulo diz aqui que Deus já havia predeterminado desde a eternidade para a nossa glória. Aqui ele está falando desse plano maravilhoso da salvação de Deus, que tem como centro a cruz, que Deus já tinha estabelecido isso antes de criar o mundo. Por isso que passagens da Bíblia se referem a Cristo como sendo o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já tinha tudo isso
predeterminado. Eu sei que tem gente que não gosta da palavra, mas eu vou fazer o quê? É bíblica, né? Deus já predeterminou, Ele decretou que seria assim. Não foi alguma coisa que Deus foi arranjando, um plano B que Ele tirou da manga, quando Ele viu que o homem não iria obedecer às dispensações, que não iria obedecer aos mandamentos, aí Deus então teve uma ideia brilhante. Deus decretou, Ele predeterminou todas estas coisas desde a fundação do mundo para a nossa glória. Ou seja, Ele não somente predeterminou a maneira como aconteceria, mas Ele também predeterminou aqueles que seriam beneficiados. Por isso, só assim faz sentido. Predeterminou estas coisas para a nossa glória. Ou seja, Ele tinha um grupo de pessoas em mente quando Ele predeterminou todas estas coisas. Senão, essa passagem não faz sentido. Não faz sentido. Predeterminou para a nossa glória. Quem são estes, o nós? Daí a importância. Quem são esses os nós? Certamente os apóstolos de Cristo, primeiros que entenderam isso, e todos aqueles que depois, como vocês e como eu, entendemos a mensagem apostólica registrada aqui. Então, desde a eternidade, pensando na nossa glória, a nossa glória aqui não é a nossa própria exaltação, a gente bater no peito e se gloriar, mas a gente participar no projeto final de Deus. Nós sermos aquela humanidade perfeita no novo céu, na nova terra onde habita a justiça, vivermos a eternidade com Deus no mundo perfeito, num corpo ressurreto, imortal. Tudo isso Deus predeterminou antes da fundação do mundo. Ele nos amou e Ele fez com que tudo isso acontecesse segundo o seu plano. Continuando, Paulo diz aí no verso 8, olha que declaração: nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria. Nenhum dos poderosos. Aí a gente fica pensando nos filósofos, a gente fica pensando nos grandes pensadores, aqueles homens de uma imaginação e de uma capacidade, dos grandes escritores que marcaram a cultura, especialmente a cultura greco-romana, e que influenciaram o mundo até o dia de hoje. A gente fica pensando nos grandes intelectuais que durante séculos suas ideias moldaram o pensamento e a sociedade, particularmente a sociedade ocidental moderna. Paulo está dizendo que nenhum deles, com toda a sua capacidade de entendimento, de penetração, de análise, chegou a entender essa sabedoria de Deus. Percebeu ou imaginou que o caminho para chegar a Deus não era através da virtude, do mérito, do conhecimento, da análise, nada disso, mas era mediante um homem pendurado numa cruz. A sabedoria de Deus é exatamente o oposto daquilo que o homem sem Deus imagina que é sábio, que é ser sábio. É exatamente o contrário. Nenhum dos poderosos dessa época, nenhum poderoso desse mundo conheceu essa sabedoria. Paulo tem em mente especificamente, como eu já disse, os líderes judeus, os escribas estudiosos da lei. Ele tem em mente o procurador Pôncio Pilatos, que representava os poderes de Roma. Ele tem em mente o rei Herodes, que representava a nobreza, que Cristo compareceu diante de todos eles, não é? Cristo compareceu diante de todos eles. E olha o que é que Paulo diz aqui no final do verso 8: porque se eles tivessem conhecido a sabedoria de Deus, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Cristo era o Senhor da glória, ou o Senhor glorioso, o próprio Deus encarnado entre nós, Deus habitando entre nós, o Deus criador de todas as coisas. É isso que é a sabedoria. Deus se tornou um de nós e veio nesse mundo experimentar a nossa humanidade e levar o nosso pecado naquela cruz. Isso jamais poderia ter sido concebido pela humanidade. Por isso eles não reconheceram quando o próprio Senhor da glória estava diante dele. Pilatos o interrogou, Pilatos conversou com ele, não percebeu que estava diante de Deus, do Senhor da glória. Os líderes judaicos o julgaram, levaram para o sinédrio, fizeram uma inquirição, o sumo sacerdote inquiriu Jesus. Jesus estava ali diante deles, o Rei da glória, eles não perceberam. Pilatos mandou para o rei Herodes, que estava inclusive curioso a respeito de Jesus, porque tinha ouvido dizer que ele tinha feito muitos milagres.
Nenhum deles conheceu que ali diante deles estava o Rei da Glória, porque se tivesse conhecido, eles não teriam crucificado. Mas foi dessa maneira que aquilo que Deus predeterminou antes da fundação do mundo se realizou. Quando estes homens, então, não reconhecendo o Senhor da glória, o crucificaram, e o crucificaram porque quiseram. Você vê que Paulo aqui, mesmo que Paulo tenha dito que tudo isso foi predeterminado por Deus, isso não exclui a responsabilidade dos líderes judeus, de Judas que o traiu, de Herodes que o viu e de Pilatos que o julgou. Eles são responsabilizados porque a soberania de Deus, os decretos de Deus não anulam a responsabilidade humana. Mas de uma forma que a gente não sabe explicar, as suas decisões, os seus atos e suas escolhas, no final, estarão concorrendo para o cumprimento daquilo que era a vontade de Deus desde a fundação do mundo. Como é que Deus faz isso? Eu não sei. Mas você percebe aqui nessa mesma passagem as duas coisas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Aquilo que Deus predeterminou aconteceu porque os poderosos da época não reconheceram que Cristo era o Rei da Glória e por isso o crucificaram. E ao crucificar, cumpriram o plano que Deus tinha estabelecido antes da fundação do mundo. E aí Paulo, diante desse mistério, diante desse mistério profundo, ele faz uma citação aqui que é provavelmente uma citação baseada em Isaías 64, verso 4, que Paulo cita de maneira livre. Às vezes ele cita o Antigo Testamento de maneira mais livre, interpretando e adicionando outros temas do Antigo Testamento. Ele diz: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu sei que você muitas vezes leu essa passagem e pensou que está falando do céu, não é? Ou talvez, pastor, você já pregou nessa passagem sobre o céu. Gente, vocês não têm ideia do que é o céu. Nunca subiu ao coração humano, né? Os ouvidos nunca ouviram, os olhos não viram, né? O que Deus preparou para aqueles que o amam. O céu é maravilhoso. Vocês estão vendo agora a importância de ler a Bíblia em contexto, não é? Do que Paulo está falando aqui? O que é que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração humano e que Deus preparou para aqueles que amam desde a eternidade? Qual é a resposta? Cristo crucificado. Não está falando do céu aqui, está falando de Cristo crucificado. É isso que não subiu ao coração humano. Os poderosos não entenderam. É isso que ouvidos ouviram, mas não entenderam. Que olhos viram o Rei da Glória e não perceberam quem ele era. Mas foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. A pessoa maravilhosa de Cristo, que é melhor do que o céu, não é verdade? Porque o que será o céu sem a pessoa do nosso bendito Salvador? É isso que Deus preparou para nós, esse plano antes da fundação do mundo. Cristo crucificado, nossa redenção e a nossa salvação. Do verso 10 até o verso 12, Paulo agora explica de que maneira, então, essa sabedoria de Deus pode ser conhecida. O que ele fez até agora foi desconstruir o pensamento de que na sua sabedoria, na sua sapiência, na sua erudição, na sua lógica, o homem poderia chegar às verdades últimas do universo, poderia chegar a Deus e de que maneira poderia ser aceito por esse Deus. Paulo acabou de desconstruir isso. Ele disse, não, nada disso aconteceu. A prova é que quando Deus se manifestou, eles o mataram. Está aí a sabedoria humana. Quando Deus veio, mataram. Mas então, quem pode saber? Quem é que pode conhecer? E aí do verso 10 até o verso 12, Paulo fala do Espírito Santo. Ele introduz aqui o ministério do Espírito Santo como sendo aquele que revela essa sabedoria de Deus. O Pai planejou desde a eternidade, o Filho veio e foi crucificado na cruz, cumprindo o plano de Deus, mas agora é preciso que isso seja revelado, que isso seja compreendido. Aqui que entra a terceira pessoa da Trindade. Que plano maravilhoso. Pai, Filho e Espírito Santo agindo juntos na história da redenção. Está tudo aqui, ó. O Pai predeterminou, o Filho foi crucificado e agora o Espírito entra como sendo o revelador. Verso 10. Deus, porém,
em contraste com a ignorância da humanidade. Deus, porém, revelou isso aqui é a Cristo crucificado, que é o objeto do verso anterior. Deus, porém, revelou isso a nós, mais uma vez a importância do nós aqui, por meio do Espírito. Ou seja, como é que se pode conhecer a sabedoria de Deus, que é Cristo pendurado numa cruz? Somente mediante revelação do Espírito Santo. A palavra revelar, o nome em português já faz sentido, né? É você tirar o véu. Significa, na língua grega, no original, o sentido simples é esse. Você tirar o véu. Todo mundo, né, já viu aqueles filmes antigos, né? Hoje em dia quase não acontece mais. Até sei que tem casamento que a noiva entra com o véu. E a gente olha para a cara dela, ninguém sabe se é feia, bonita, nada. Se tem verruga no nariz, ninguém sabe de nada. Se é zarolha, né? Ninguém sabe. Ela está com um véu. Então todo mundo fica esperando o momento que depois do casamento, né, quando o oficiante diz, agora você pode beijar a noiva, então ela revela o rosto dela para que agora o marido dê um beijo nela, né? Até aquele momento, a fisionomia dela estava oculta, ela estava velada. O Espírito Santo, ele tira o véu de cima das verdades de Deus, para que nós possamos contemplar diretamente e perceber, porque sem a ação do Espírito Santo está velado. O homem não entende, não compreende. Mas Deus nos revelou, tirou o véu, através do seu Espírito Santo. Por que o Espírito? Verso 10. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. As profundezas de Deus são os propósitos mais misteriosos de Deus, os seus segredos mais profundos do ser divino. E o maior de todos eles é o plano da redenção. E o Espírito sonda, o Espírito conhece todas estas coisas, ele penetra na mente de Deus. Ele é o que conhece a intimidade de Deus. E Paulo faz uma analogia no verso 11, dizendo assim, olha, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito que nele está? Não é verdade? Alguém nos conhece, tirando Deus, é claro, mas quem nos conhece melhor de todos? Nós mesmos. Eu olho para o meu coração, eu sei os meus motivos, eu percebo as minhas intenções, eu sei o que é que estou sentindo. É claro que eu disfarço, né? É claro que eu não digo tudo, é claro que eu boto uma máscara, uma cara diferente e tudo, mas o espírito humano é que sabe exatamente o que é que se passa no coração humano. Então, é uma analogia. Da mesma forma, o Espírito de Deus conhece o ser de Deus, os seus mistérios, os seus planos, por isso que ele é o revelador das três pessoas da Trindade. Ele é aquele que revela. Ele é enviado por Deus exatamente para isso. Como Paulo diz aqui no final do verso 11, assim, ninguém conhece as coisas de Deus. As coisas de Deus aqui são esses planos, esses projetos sobre os quais nós já falamos. Ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E a quem ele revelar. A quem ele revelar. Nessa revelação eu acredito. Para mim, toda conversão é uma revelação. Não pode haver conversão sem que haja revelação. Quando o Espírito de Deus ilumina os seus olhos, ele tira o véu do seu entendimento, para que você possa ver a verdade. Nessa revelação eu acredito, porque ela é a mais fundamental e a mais importante do mundo. As outras revelações, tem um irmão aqui, Deus está me revelando que tem um irmão com enxaqueca, ou então Deus está me revelando que tem um irmão passando por problema, ou Deus está me dizendo isso aqui. Não vou entrar no mérito disso, mas isso aí não vale nada sem essa revelação aqui. Você entender quem é Jesus, o significado da cruz e os efeitos dela para o seu autoentendimento e para você julgar as pessoas e julgar o mundo e você entender todas as coisas. E é o Espírito de Deus quem faz isso. Olha que coisa maravilhosa o verso 12 para a gente terminar. E nós não temos recebido o Espírito do mundo. Espírito do mundo aqui, eu anotei a frase, uma frase do Carson, do D.A. Carson, quando ele comenta isso aqui, ele diz assim, o Espírito do mundo é a mera capacidade humana que as pessoas têm para compreender as coisas. A mera capacidade humana que as pessoas têm de compreender as coisas. É isso que é o Espírito do mundo, ou seja, o Espírito da humanidade. Nós não conhecemos estas coisas no nosso estado natural. Nós não podemos conhecer essas coisas com a nossa mera capacidade humana de compreender.
Mas nós recebemos, verso 12, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós não temos mais o espírito do mundo, ou seja, aquela maneira de pensar mundana dos poderosos da época que nunca entenderam Jesus Cristo. Mas Deus nos deu o seu Espírito que conhece os planos profundos de Deus, para que nós saibamos o que Deus nos deu gratuitamente. Para você compreender a graça, para você compreender que a salvação é pela graça, não é por mérito, não é por obras, não é por intelectualidade, não é por nobreza, não é por nobre nascimento, nada daquilo que os coríntios valorizavam. Para você entender isso, que é pela graça de Deus, somente mediante revelação do Espírito Santo. Porque é contrário à nossa natureza. Nós queremos merecer. Nós achamos assim, por que eu preciso de um Salvador? Por que tem que ser de graça? Será que vocês acham que eu não posso fazer alguma coisa boa? Será que eu não posso agradar a Deus em nada? Para que uma pessoa chegue ao ponto em que ela perceba a grandeza do seu pecado, que ela perceba a falência completa da sua moralidade e espiritualidade, somente o Espírito de Deus. Como Jesus disse, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E assim, ele então nos aponta a Cristo e nos mostra como Deus foi misericordioso e que a salvação é de graça, mediante a sabedoria de Deus pendurada na cruz. Que passagem, não é? Ela é tão rica e a gente só pode tocar nisso aqui, tal a profundidade do que o apóstolo Paulo está dizendo. Na próxima segunda-feira, nós vamos ver do verso 13 até o verso 16, pode parecer pouco, mas tem aqui algumas nuances e alguns pontos de interpretação que são muito ricos e que vão preparar o caminho para o capítulo 3, para Paulo dizer, eu não pude falar a vocês como espirituais, vocês não estão entendendo nada disso que eu falei aqui, vocês parecem pessoas do mundo. Vocês parecem pessoas do mundo. Mas para dizer isso, Paulo fez toda essa argumentação. Lembrando o que a gente diz no início dessa série. Você não vai conseguir separar o Paulo pastor do Paulo teólogo. Porque para pastorear ele usa teologia. E ele não faz teologia sem aplicação pastoral. As duas coisas estão juntas. E aqui nós temos um exemplo disso, né? Quando ele trata da questão das divisões, que é uma questão prática, mas indo lá no cerne, lá no fundo do problema, que era um problema teológico. Os coríntios não tinham entendido a cruz de Cristo, as divisões eram apenas uma expressão disso aí. Algumas aplicações que nós podemos fazer disso aqui. Primeiro, a importância da gente andar em sintonia com o Espírito Santo. Se é pelo Espírito Santo que Deus nos deu, que nós conhecemos as coisas profundas de Deus, nós deveríamos cultivar uma vida no Espírito, andar no Espírito, nos dedicar a buscar mais o Espírito Santo diariamente. Gaste tempo com Deus. Deus nos fala pela sua palavra hoje, a revelação dele está registrada aqui, o mistério foi revelado e foi registrado aqui nas Escrituras. Gaste tempo estudando a palavra de Deus, orando e buscando a face de Deus, e você vai crescer no conhecimento de Deus. Você vai aprender mais e mais a respeito desse Deus maravilhoso. Amém? Vamos orar. Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Espírito que nos revela as profundezas do Teu plano maravilhoso. Ó Deus, muito embora muitos mistérios não nos foram revelados, como o Senhor pode ter predestinado, predeterminado, decretado tudo isso, e ao mesmo tempo aquelas pessoas foram culpadas porque não reconheceram o Senhor da glória. Nós sabemos que Tu tens os Teus mistérios, mas nós Te adoramos, porque sabemos que o problema não está contigo, mas conosco. Tu és santo, perfeito, sábio, justo, tudo que o Senhor faz é bom. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a viver de acordo com a luz que nós já recebemos. Dá-nos mais do Teu Espírito, enche-nos do Teu Espírito, para que nós possamos conhecer o Senhor e Salvador Jesus mais e mais. Abençoa cada querido irmão e irmã que aqui se encontra e que também nos acompanha pela internet. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, obrigado pela sua paciência. Nós vamos ter um período agora de perguntas e respostas, mas antes disso, eu queria dar 2 ou 3 avisos para vocês. Deixa eu ver onde é que eles estão aqui. Em algum papel aqui. Está aqui. Bom, nós acabamos ontem, terminamos, encerramos o segundo encontro da Fé Reformada Nordeste.
Tínhamos um grupo maravilhoso aqui. Foi muito abençoador, muito abençoador. E a nossa livraria, ela se preparou para o evento. E nós temos um estoque que foi trazido para o evento e que nós vamos devolver amanhã. Né? O que não foi vendido, vamos devolver amanhã. Então, hoje à noite, vamos torrar. Então, tá tudo já era tudo mais barato do Recife e agora ainda está mais 20% de desconto em cima de tudo isso aí. Tá bem? Então dá uma passada lá para você ter chance de adquirir boa literatura por um preço que você não vai encontrar em lugar nenhum. Aproveito para lembrar, ó, lançamento. Vocês conheciam o poder de Deus para a salvação, o meu comentário em Romanos de 1 a 7, e agora saiu o volume 2, Romanos de 8 a 16. Se você comprar os dois, estão dizendo o pessoal da livraria, diz que eu preciso aprender com, não vou dizer o nome, com alguns desses líderes aí, a arrancar dinheiro de vocês. Eu não sei fazer, eu fico todo envergonhado, mas me mandaram dizer. Então, se comprar os dois, né, o combo tem um desconto, já está com desconto e ainda tem uns 20% em cima. Né? Então, tá uma oportunidade aí para vocês darem uma olhada nisso. E aí eu aproveito já para lançar para vocês, e é bom também que está sendo transmitido, o terceiro encontro da Fé Reformada Nordeste, que vai ser em outubro do ano que vem, nos dias antes da reforma, não é? Eu não sei se dá para anotar aí, porque está bem pequenininho. O título vai ser As Raízes Históricas da Fé Cristã. Dr. Stephen Nichols, que é uma das maiores autoridades mundiais da história da igreja, Alderi Matos, historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, Franklin Ferreira, o reverendo Cláudio, pastor da nossa igreja, que é doutor em história da igreja, o Mauro Meister, tanta gente, eu estou me vendo ali também, tem o Weber Carlos Júnior, todo mundo conhece o Weber. Então, uma equipe, tirando esse que fala, é uma equipe de primeira, preparada realmente para um evento maravilhoso. A inscrição já pode ser feita, não dá para ver ali? Esse Klaus, tu és um gênio, Klaus. Está aí, ó. Escaneie o QR Code para acessar o site do Terceiro Encontro da Fé Reformada Nordeste. Você pode tirar uma foto, não me importa se você tirar foto agora, né? E você já pode escanear. Se você não quiser tirar para foto ou qualquer outra coisa, você vai no site ferreformadanordeste.com.br, tudo junto, minúsculo, e lá você tem, inclusive, já para fazer a inscrição com desconto. E se você quiser, me ajuda aí se eu estou certo. Se você quiser as palestras desse encontro que terminou ontem, nesse mesmo site você pode entrar e adquirir. Quando disseram que era 40 conto, uma palestra minha, R$40. Do Paulo Júnior, R$40. Marcos Eberlin, o químico mais famoso do Brasil. Tá de graça isso aí, né? Eu mesmo fiquei com vontade de comprar para ver tudo de novo. Tá certo? Então, e eu estarei lá na livraria assinando algum livro que você comprou, algum livro meu, que se você quiser, uma assinatura. Muito bem, vamos agora para as perguntas. Eu queria ver, temos um microfone ali com o Daniel, tem outro microfone ali atrás. Quem quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão e o microfone vai até você. De preferência, a pergunta sobre o que foi exposto aqui. E sempre nós dizemos, é para fazer pergunta, não é? Não é para dar testemunho, não é para nada. Se quiser, a gente marca um horário para você conversar, para eu ouvir seu testemunho. Mas aqui é pergunta, tá certo? É só levantar a mão. Quem aqui, por favor, já pode ir lá. Mais alguma outra pessoa, que aí o Daniel já vai preparar também o microfone para a pergunta. Boa noite. Boa noite. Gostaria de perguntar, pastor, a respeito do texto em Lucas 23, quando os malfeitores ele tem a revelação, ou ele tem um entendimento sobre Cristo e ele até pede, né, que ele se lembre dele. Então, em 2 Coríntios, ou em Coríntios, nesse texto que foi lido hoje, né, é condicional após Pentecostes ou antes de do dia de Pentecostes, já pode ter acontecido essa revelação por meio do Espírito para poder ter um entendimento sobre o Cristo? Excelente pergunta. A pergunta mais fundamental que está por trás da que você está fazendo é a questão da relação de continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo. Os reformados, particularmente nós que cremos na doutrina da aliança, a gente crê que Deus sempre teve um povo,
Um povo só, não teve dois povos. Israel é a igreja do Antigo Testamento. E também nunca teve dois caminhos de salvação, só teve um, que foi mediante a fé no Messias. E que sempre foi pela graça, no Antigo Testamento e no Novo. E que, portanto, a ação do Espírito Santo, ela era similar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A diferença é que no Novo Testamento, o Espírito veio no dia de Pentecostes sobre a igreja, capacitando todos os crentes a servir a Deus através dos dons espirituais, coisa que no Antigo Testamento era reservado para reis, sacerdote, profeta. Mas agora o Espírito de Deus vem sobre todo o povo de Deus e todos nós temos dons espirituais para servir. Então, ninguém no Antigo Testamento poderia olhar para aquele sacrifício de animais que era oferecido lá no templo e imaginar que ali estava o Filho de Deus sendo crucificado e morto pelos nossos pecados, somente mediante revelação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém poderia entender que a salvação era pela graça. Ninguém, nem no Antigo Testamento, nem no Antigo, nem no Novo, nem no nosso período. Se Deus não abrir os olhos para entender o que nos é dado gratuitamente, ninguém. Sempre a pessoa vai pensar que é por obras, que é pelo que ela faz, e que ela de alguma forma pode merecer a salvação. Só Deus pode mostrar quão errados nós estamos, não é? E que é só pela graça. Tá certo? Por favor. Pastor, eu sei que essa pergunta é meio complicada para responder, mas me diga o seguinte, como é que pode os condenados eles ser culpados se eles foram predestinados, se eles já foram predestinados à condenação? Pergunta, ela é complicada e a resposta é mais complicada ainda, não é? O que nós dizemos é aquilo que eu falei. Você vê no mesmo texto, Paulo dizendo que Deus predeterminou tudo aquilo. Está predeterminado, é a palavra que Paulo usa. Não tem como a gente fugir disso. Está dizendo lá. Mas no mesmo texto, um versículo depois, Paulo coloca a culpa naquelas pessoas que rejeitaram Cristo e o crucificaram. Então esse é o grande mistério. A gente coloca esse mistério da soberania de Deus e da responsabilidade humana no mesmo nível do mistério da Trindade. Só existe um Deus, mas a Bíblia chama o Pai de Deus, o Filho de Deus e o Espírito Santo de Deus. Então como é isso? São três deuses, um Deus de três cabeças, três manifestações de Deus? Não, ninguém sabe como é. Mas o que a gente tem afirmado é que são três pessoas que subsistem no ser de Deus. Não é que são três deuses, e esse é o grande mistério. A própria personalidade de Cristo. Cristo era ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Não é que era 50% de um e 50% do outro. Era 100% um e 100% outro. Mas Deus morre? Quem morreu na cruz? Se Cristo era 100% Deus, como é isso? A gente chama isso o mistério da natureza de Cristo. A gente não entende. A gente recebe o que a Bíblia diz, reconhecendo que não conseguimos desvendar. Então, é exatamente da mesma categoria. A Bíblia tem dezenas e dezenas de passagens que dizem Deus predeterminou, Deus ordenou, Deus decretou, e dezenas de passagens dizendo você é responsável, se você negar a Cristo você vai para o inferno, se você não crer você vai ser condenado, se você for para o inferno a culpa é sua. Então, eu digo assim sempre, uso uma ilustração. São dois trilhos que correm lado a lado. É um erro a gente tentar negar a soberania de Deus para garantir a responsabilidade humana, e é um erro negar, como alguns calvinistas fazem, não é? Que a gente chama de hipercalvinistas, negar a responsabilidade humana para poder preservar a soberania de Deus. A gente mantém as duas coisas juntas, são dois trilhos, o trem anda em cima de dois trilhos. Os trilhos nunca se tocam, mas eles estão lado a lado, e o trem precisa dos dois. Os dois trilhos se tocam lá no horizonte, que um dia, quando chegar na glória, eu vou entender. Mas, por enquanto, eu recebo essas duas verdades lado a lado. Eu não quero negar nenhuma nem outra. Deus é soberano, mas eu sou responsável pelo que faz. As pessoas que vão para o inferno, elas vão pela responsabilidade delas. Negaram a Jesus Cristo, viveram uma vida de pecados e tudo mais. Mas isso já estava escrito antes da fundação do mundo. Eu não sei qual, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Última pergunta aqui. Boa noite, pastor. A pergunta que eu queria fazer referente ao texto que foi estudado hoje é o seguinte:
o esclarecimento desse estudo faz muita referência, na minha reflexão, ao que vivemos hoje na nossa sociedade, principalmente as gerações mais jovens, né? Pensando que a igreja de Corinto, né? Ela se admirava muito com a sabedoria atual, muito mais hoje a nossa geração é bombardeada por informação, que nem sequer muitas vezes é sabedoria em si. Como o senhor consegue avaliar o impacto do esclarecimento desse estudo para a nossa geração hoje? Excelente, excelente, excelente. Eu devia ter falado um pouco disso. Eu precisaria ter tido dito no meu estudo que ele não quer dizer que nós não devemos apreciar o conhecimento humano. Então, eu creio que toda pessoa que tiver a oportunidade, porque às vezes nem todo mundo tem, mas se você tiver a oportunidade, estude, conheça, aprenda física, química, biologia, história, tudo que você puder aprender, tudo. Agora, você sabe que nenhuma destas coisas que você vai aprender, elas vão lhe dar uma noção de como o mundo se entende. Mas a verdadeira cosmovisão, o verdadeiro conhecimento das coisas, a resposta às questões existenciais mais profundas, elas só podem vir do nosso Criador. Então, uma coisa não vai excluir a outra. Agora mesmo, você tem, por exemplo, um cara como o Jonas Madureira, que é um dos maiores teólogos do Brasil, é um doutor em filosofia, estudar filosofia. O Marcos Eberlin, que falou aqui no Encontro da Fé Reformada, ele é um dos maiores químicos. Para você ver o currículo dele, né? Não tem, né? O cara é laureado aqui nos Estados Unidos, pesquisa e tudo mais. Mas ele sabe que o verdadeiro conhecimento da essência das coisas, do funcionamento do universo, a origem de tudo, isso aí só pode ser mediante revelação do nosso Criador. Então, eu acho que eu acho que os jovens devem se informar, eles devem saber e filtrar isso pela visão cristã de mundo. Porque nós precisamos de jovens cientistas, precisamos de gente na academia, precisamos de jovens na área da política, da economia, precisamos de jovens preparados para tudo isso, é claro. Né? Nem todos terão oportunidade de fazer isso, né? Outros vão servir a Deus em outras áreas, e tem muitas áreas aí onde nós precisamos de gente, onde pastor não chega, pregador não chega, né? Mas nós precisamos de gente trabalhando nos hospitais, trabalhando de Uber, precisamos de gente trabalhando como diarista, crente, né? Precisamos, Deus quer gente em todo lugar. Mas quem tiver a oportunidade de se ilustrar, de aprender, faça isso. Mas lembrando sempre que o conhecimento de Deus, o conhecimento salvador, só vem mediante a revelação do Espírito Santo. E está em Cristo. Tá certo? Obrigado aí. Foi bom porque me ajudou a corrigir essa deficiência aqui. Gente, tem mais uma pergunta aqui? Vamos lá. Vamos lá. Hoje eu estou generoso. Vamos lá. Obrigado pela generosidade. Tem algumas igrejas que, quando é feita a exposição da palavra de Deus, parece que tem um pelotão de fuzilamento pronto para cercear a exposição. Se a gente for membro de uma delas e for um expositor, quais os conselhos que o senhor dá para que a gente leve isso de uma maneira mais espiritual possível? Deixa eu ver se eu entendi. Você está pensando no caso hipotético, né, de um pregador, de uma igreja, um expositor, que toda vez que ele acaba de ensinar a Bíblia, ele é cortado, é cerceado, criticado, é isso? Sim. Como ele deveria proceder? Olha, se a crítica vem do povo, você não deveria se importar muito. Enquanto você tiver a oportunidade, vá instruindo. Porque às vezes as pessoas criticam porque elas não ouviram o outro lado. Tem gente que está na mesma igreja, foi criado numa tradição evangélica e passou a vida toda ouvindo uma coisa, um batidão lá, né? Só isso, isso e isso, e o resto é do diabo. Aí um dia que aparece alguém, ou um livro, ou alguma outra situação apresentando o outro lado, ela vai reagir. Mas aí, com paciência, como Paulo diz lá a Timóteo, né, que ao homem de Deus não convém contender, mas sim ser brando para com todos, ensinar, esperando que Deus possa iluminar o entendimento. Enquanto você tiver a oportunidade, vá ajudando essas pessoas, vá mostrando. A responsabilidade é de quem sabe mais.
Então Deus cobra de quem sabe mais, né, com relação àquela ovelhinha que não teve a oportunidade de aprender. Então, se a crítica vem do povo e você tiver oportunidade, então seja manso, paciente e responda como você puder. Agora, se a crítica vem da própria liderança da igreja, aí pode ser que você vai ter alguma dificuldade, né? Eu faria como Lutero, eu ficaria até ser botado para fora. Que era o que Lutero queria, não é? Lutero queria reformar a Igreja Católica de dentro para fora. Aí o Papa não deixou, não. Então, enquanto você puder, fique. Sempre falando com graça, misericórdia, não é? Até que chegar um momento que Deus diga, tem que servir em outro lugar. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.